As palavras de Deus são a fonte da vida. Ao buscarem essas vivas fontes, hão de, mediante o Espírito Santo, ser postos em comunhão com Cristo. Verdades familiares se apresentarão ao seu espírito sob novo aspecto. Como um clarão de um relâmpago, novas significações cintilarão de textos familiares da Escritura. Verão a relação de outras verdades com a obra da redenção e saberão que Cristo os está guiando, que tem ao lado um mestre divino. O maior discurso de Cristo, páginas 18 a 20. Bom dia a todas, bom dia a todos, que Deus vos abençoe e que o Senhor nos conceda um estudo, este é o número 18, abençoado, para podermos dar início ao nosso dia. Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, como filhas suas, pertencentes ao seu reino, mulheres que foram adotadas pelo Senhor, mulheres e homens adotados pelo Senhor na família celestial. Nós somos da família celestial, Pai, por adoção. E agradecemos, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu a nós. E escolheu-nos para que nós possamos desfrutar da alegria e da felicidade que o Senhor deseja, porque o seu caráter é amor. Então, neste dia, um dia especial para muitas pessoas, eu quero colocar nas suas mãos as nossas vidas e neste momento de estudo suplicar que o Senhor venha falar conosco de uma forma muito direta, muito intensa. Cuide deste grupo, cuide desta igreja, Pai, cuide dos representantes que aqui estão, mas também das suas famílias e ajuda-nos a ser verdadeiramente soldados ao serviço do comandante. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok, então, como já puderam ver, o nosso tema hoje é Moisés e Elias. Onde é que nós vemos estes dois homens juntos? Dado que eles viveram em alturas diferentes e em lugares diferentes, vemo-los juntos precisamente num monte, que nós conhecemos como sendo o Monte da Transfiguração. E para lá vamos abrir já as nossas Bíblias em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 5, Mateus 17, e vamos prestar atenção aqui aos detalhes, porque eles são muito significativos. Diz o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ora bem, sabendo nós que muitas coisas se passaram quando Jesus esteve aqui na Terra, muitos acontecimentos que não estão relatados nas Escrituras, a minha pergunta é: por que é que Deus deixou este acontecimento relatado e com tantos detalhes? Por que é que este ficou nas Escrituras? E não ficou só no Evangelho de Mateus, ficou também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Por quê? O Senhor tinha uma intenção. O Senhor quer ensinar-nos alguma coisa com isto. Aliás, Ele quer ensinar-nos, talvez, muitas coisas. Algumas delas, vocês já sabem, nós já sabíamos, mas outras talvez não. E para sabermos o que é que Jesus queria ensinar com isto, vamos perguntar às pessoas que lá estiveram. Acham boa ideia? Então, quem é que lá esteve? João,
Pedro e Jesus. Também esteve Tiago, mas vamos falar com estes apenas. E João, no livro que ele escreveu do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, e nós conhecemos muito bem o texto, Apocalipse 1:10 diz: "E eu fui arrebatada em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta." Versículo 16. "Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força." Então, quando João está a dizer aqui que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, pergunto, qual é o dia do Senhor? Um sábado. Será? Será que ele foi arrebatado num sábado? Esta expressão, dia do Senhor, nós a aplicamos automaticamente ao sábado. Mas a Bíblia não tem esta expressão só para se referir ao sábado. Ela também fala do dia do Senhor como sendo o dia da sua vinda. Não é verdade? Então, como é que nós sabemos em que dia é que João foi arrebatado em espírito? Pela descrição que ele faz logo de seguida, até o versículo 16 que nós lemos, percebemos que ele foi arrebatado em espírito para ver o quê? O dia da vinda de Jesus. E como é que ele vê Jesus nesse dia? O versículo 16 diz que ele o vê com o rosto como o sol, resplandecendo como o sol. Então João, ele viu em visão Jesus como ele será quando vier no seu dia. Muito bem, agora vamos perguntar a Pedro, porque Pedro também estava lá. E em 2 de Pedro, no capítulo 2, perdão, no capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, vamos ler os versículos 16 a 18. 2 de Pedro 1, 16. E Pedro diz-nos: "Porque nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e o quê? E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Versículo 18. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la, nós mesmos, estando com ele aonde? No monte. Então Pedro está-se a referir a que experiência? À experiência de Mateus 17, em que eles estavam no monte, em que ouviram com os seus próprios ouvidos o Pai dizer: Este é o meu filho amado. E testemunharam com os seus olhos, eles viram, porque eles foram testemunhas oculares. Eles viram o quê? Eles viram uma miniatura da vinda de Jesus. E se queremos mais confirmação disto, irmãos, vamos perguntar a outra pessoa que lá esteve, que foi Jesus. E vamos a Mateus, novamente, vamos ao capítulo anterior ao 17, ou seja, ao capítulo 16, e vamos ler as últimas palavras do capítulo 16, versículo 28. Diz o seguinte, é Jesus que está a falar, e ele diz: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte. Até quando? Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, traduzindo por outras palavras, o que é que ele está a dizer? Até que vejam vir Jesus na sua segunda vinda. É ou não isso que ele está a dizer? É isso que Jesus está a dizer, que alguns dos que estavam ali não iam morrer, mas eles já morreram todos e Jesus ainda não veio. Mas olhem o que diz o capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois,
Uau! O que é que Jesus quer dizer com isto? O que é que aconteceu 6 dias depois? Eles viram uma miniatura da vinda de Jesus. Por isso ele tinha dito a alguns dos que estão aqui, nomeadamente Pedro, Tiago e João, não vão morrer sem ver a minha vinda. Jesus lhes fez ver como seria o seu rosto, as suas vestes, e não só, já vamos ver mais coisas, na sua segunda vinda. E Pedro, como lemos há pouco, ele diz claramente, nós fomos testemunhas oculares de quê? Do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, Tiago e João, eles testemunharam, Jesus lhes deu o privilégio de, antes deles morrerem, eles verem aquilo que ainda não aconteceu. E esta expressãozinha que Jesus tem aqui, 6 dias depois, ele está precisamente a dizer o quê? Que 6.000 anos depois, o que é que iria acontecer? A vinda de Jesus, cujo rosto seria resplandecente como o sol, cuja glória, como dizem em Lucas 9:32, viria em glória e iria ter ali mais 2 personagens, Moisés e Elias. Então, irmãos, estes 2 homens, Moisés e Elias, eles estão diretamente relacionados com a segunda vinda de Jesus. Estão ou não? Estão. Eles estiveram lá como representantes daqueles que estarão envolvidos diretamente na segunda vinda de Jesus. E quem é que acredita que está diretamente envolvido na segunda vinda de Jesus? Nós, o remanescente. Então, esta história tem muita coisa para nos ensinar a nós. Mas eu vou ler-vos o que diz o Desejar Todas as Nações, comentando este episódio de Mateus 17, no capítulo Desejar Todas as Nações, capítulo 46, página 297.5, e diz o seguinte: Moisés, sobre o Monte da Transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo e que serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer. Estão a ver o que ela diz? Como há de aparecer quando vier a segunda vez sem pecado para salvação. Pois virá na glória do seu Pai com os santos anjos. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Sobre o monte foi representado em miniatura, cá está, o futuro reino da glória. Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos trasladados. Estamos a perceber, irmãos? Ellen White diz claramente que esta cena de Mateus 17, no Monte da Transfiguração, foi uma miniatura da vinda de Jesus. Ok, isto nós já sabíamos. Agora, o que talvez nós não saibamos é porque é que lá apareceram Moisés e Elias e não outras pessoas quaisquer. Por exemplo, em vez de Elias, podia ter aparecido outra pessoa que também não passou pela morte. Enoque. Mas não apareceu Enoque. Porque Enoque, neste caso, não representava tantos detalhes do remanescente como Elias representa. E Moisés apareceu também porque ele representa muitas coisas que nós vamos ver aqui. Então, vamos começar por ver Moisés. Moisés, como é que era no início? Moisés, lá no Egito, em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 a 14, talvez não valha a pena abrir porque nós conhecemos a história. Mas ele era como? Quando ele viu um egípcio maltratar
do seu povo, como é que ele reagiu? Impulsivo, agressivo, violento, revoltado e cheio de justiça própria, ou não? Sim, com certeza. Sim, ele não esperou pela justiça de Deus, ele quis fazer justiça. Ele achou que o mal tinha que ser corrigido na hora e tinha que ser por ele daquela maneira. Então nós temos aqui um homem com estes traços de caráter. Isto é uma esperança para nós. Porquê? Não é que Deus vá salvar pessoas com este caráter. Não, o que Deus nos quer ensinar aqui é que, se algum de nós aqui tem este temperamento, este mau gênio, se é vingativo, impulsivo, agressivo e cheio de justiça própria, há esperança para si. Há esperança. É lógico que nós sabemos que Deus teve que fazer alguma coisa. E, irmãos, é Deus que faz. É Deus que faz. O que é que Deus fez? Deus leva este homem para o deserto. 40 anos. Nós encontramos isso em Êxodo, capítulo 2, versículos 15 a 22. E quando chegamos, agora vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, vamos ler o versículo 1. Ele fica lá por 40 anos. E vejam o que é que diz aqui. Êxodo 3, 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés parece-nos ser um homem inclinado para os montes. Já repararam que ele teve várias experiências nos montes? Vimos há pouco, ele esteve em que monte? Das Oliveiras, não foi? Vemos também que ele teve esta experiência no Monte Horebe, outra no Monte Sinai, outra no Monte Nebo. Então era um homem, parece que muito inclinado a ter experiências nos montes. Bom, mas é aí, irmãos, por 40 anos que Deus o trabalha e o faz aprender a ser o quê? Paciente, carinhoso, lidando com as ovelhinhas, não é verdade? Vamos abrir em Números, capítulo 12, versículo 3, e diz-nos o seguinte: ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Acham que este homem era o mesmo de Êxodo, capítulo 2, que nós falámos há pouco? Não, de maneira nenhuma. Então, o que é que Deus nos quer ensinar com isto? Quer nos ensinar através do exemplo de Moisés, que está diretamente relacionado com a segunda vinda de Jesus, que o remanescente, que está diretamente relacionado com a segunda vinda de Jesus, pode ter alguns traços de caráter muito maus. Mas Deus tem poder para o transformar numa outra criatura. Isto é um ensinamento grande para o remanescente, até porque Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz o quê? Aqui está a paciência dos santos. Então foram pessoas, e são pessoas, o remanescente, que foram transformadas. Elas não eram dessa maneira, mas elas agora são pacientes e obedientes. Muito bem, uma terceira lição que a vida de Moisés nos quer ensinar é que ele acaba por estar lá no isolamento, sozinho. Nós não conseguimos imaginar o que é aquele ambiente. Penso que a Cesiane já conhece um pouquinho, não é porque ela acabou de vir lá de Israel. E então aquele ambiente hostil, seco, árido, com pedras, onde praticamente não se vê ninguém. Foi nesse ambiente de solidão que Moisés tem um encontro com o grande eu sou. E em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, nos diz exatamente que o grande eu sou lhe apareceu. E agora, ao fim de 40 anos, depois de já estar transformado, ele recebe a missão de ir ao governador do Egito, a Faraó, a um líder político,
para transmitir essa mensagem. Para isso era preciso coragem, era preciso fé e era preciso ser obediente. Irmãos, muitas vezes o remanescente, Deus tem que o conduzir para momentos de solidão, de isolamento, em que a pessoa, ainda que esteja com pessoas, com a sua família, já vos aconteceu se sentirem tão sozinhos, tão isolados, tão abandonados, num ambiente hostil à vossa volta, que não pensa como nós. Deus nos está a dizer que muitas vezes o remanescente terá que passar por estes momentos de solidão e de isolamento. Então, é aí, exatamente, que nós podemos ter e certamente teremos um encontro com o grande Eu Sou. Alguns de nós também vão ter que enfrentar poderes políticos, presidentes da República, e por isso Deus precisa preparar-nos para isso. Nós não sabemos o que temos, o que está no futuro, o que o futuro nos aguarda. Moisés tampouco sabia. Mas depois de transformado, depois do seu caráter mudado, Deus o pôde enviar para uma grande missão. Assim será com o remanescente. Nós temos uma grande missão à nossa frente, irmãos. Uma quarta lição que Moisés nos ensina é que Moisés passa pelas pragas. Já repararam? Mas nenhuma delas o atinge. E o remanescente também vai passar pelas pragas, mas elas não o vão atingir. É uma quarta lição. Uma quinta lição, a paciência. Moisés teve que ter imensa paciência com aquele povo incrédulo, rebelde, murmurador, queixando-se de tudo e de todos. Nós encontramos isso no Salmo 106 e mas vamos ler apenas alguns versos do Salmo 106. Vamos ler o versículo 13, 14, que diz o seguinte: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, das obras de Deus. Não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus no ermo. 15. E ele lhes deu o que pediram, mas fê-los definhar de doença. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Versículo 19. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram uma imagem de fundição. Versículo 24 e 25. Também desprezaram a terra aprazível. Não confiaram na sua promessa, portanto eram incrédulos. Antes murmuradores, em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Versículo 28. Também se apegaram a Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Versículo 36 e 37. Serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demónios. Versículo 40 e 41. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, aqueles que os odiavam, dominavam sobre eles. E agora, vamos a Números, capítulo 16, Números 16, do versículo 2 ao 4. Levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome, e ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Então, o que é que nós encontramos aqui? O próprio povo deles, a própria família deles, de Moisés, contra ele. O remanescente vai ter exatamente a mesma experiência. Lição número 6. Além disto,
desta oposição, desta inveja do povo sobre ele, Moisés também teve que suportar a inveja dos seus próprios irmãos de sangue, da sua própria família. E aqui em Números, capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e 2. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então o que é que nós vemos aqui? A experiência de Moisés vai ser a experiência do remanescente. E no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 33, página 276.3 diz, Miriam e Arão, porém, cegos pela inveja e ambição, perderam isto de vista. Isto está-se a referir à importância da obra que Deus tinha confiado a Moisés. Continuando. Cedendo ao espírito de descontentamento, Miriam achou motivos de queixa. Estamos a ver o que é que acontece aqui? O remanescente vai passar exatamente por esta experiência. A sua própria família vai achar motivos de queixa nos acontecimentos que Deus de maneira especial dirigirá. A origem disto, nós sabemos, eram os ciúmes que Miriam tinha, não é, da sua cunhada Zípora. Mas continuando no Patriarcas e Profetas, houvesse Arão permanecido firme pelo que era reto, significa que aquela atitude não era reta, mas se ele tivesse permanecido firme pelo que era reto, e poderia ter reprimido o mal, mas em vez de mostrar a Miriam a pecaminosidade da sua conduta, então Miriam teve uma conduta pecaminosa, compartilhou-lhe os sentimentos, deu ouvidos às suas palavras de queixa e assim veio a partilhar dos seus ciúmes. Acham que foi fácil para Moisés suportar isto? Conseguimos colocar-nos na pele de Moisés, com um povo contra ele e até a sua própria família, queixando-se dele, com ciúmes e inveja dele? A pergunta é, se Moisés é um tipo do remanescente, como é que Moisés reagiu? É esta a nossa pergunta. E Ellen White continua. Suas acusações, as de Moisés, as de Miriam e Arão, suas acusações foram suportadas por Moisés com paciente silêncio. Agora reparem o que é que Ellen White diz a seguir. Foi a experiência ganha durante os anos de labuta e espera em Midian, aquele espírito de humildade e longanimidade ali desenvolvidos, ou seja, desenvolvidos aonde? No deserto, na solidão, no isolamento. Foi precisamente a experiência ganha no deserto que preparou Moisés para defrontar com paciência a incredulidade e murmuração do povo e o orgulho e inveja daqueles que deveriam ser os seus inabaláveis auxiliadores. Então, Deus é através de experiências difíceis de deserto que Deus nos prepara para o que temos à nossa frente. Os mansos, diz Ellen White, são guiados pelo Senhor porque são dóceis e dispostos a ser instruídos. Eles têm o desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus. Continua na Patriarcas e Profetas. Então, sabemos também, em Êxodo 32, 30 a 32, que Moisés intercede pelo povo. Aquele povo que lhe amargurou o espírito. Então, esta também é a experiência do remanescente. E se ainda não a temos, nós precisamos exercitar este espírito de interceder por aqueles que têm inveja de nós, que nos amarguram o espírito.
interceder junto de Deus por eles. Lição número 7. Os últimos anos de Moisés. E ele já tinha 80 anos, irmãos, quando Deus o chamou para a missão de conduzir o povo e libertar o povo do Egito para a Canaã. Mas nós sabemos que foi aos 80 anos que ele fez a reforma da saúde. Qual era a sua alimentação? Não era o maná? Ou seja, ele pôs de parte completamente a carne. Esta também é uma mensagem de esperança para nós. Se algum de vocês aí tem 80 anos ou perto disso, saibam que Moisés, com essa idade, fez a reforma da saúde. E ainda durou mais 40 anos. E não só, com força e com vista. A visão dele era excelente. Como é que nós sabemos? Porque lá de cima do monte, ele viu a terra prometida ao longe e não precisou de óculos. E sabem que eu pensei durante muito tempo que Moisés, quando Deus o chamou ao cimo do Monte Sinai para lhe dar a lei, eu pensava que ele tinha subido uma vez e lá tinha ficado 40 dias e depois tinha descido, mas não é assim. A Bíblia diz-nos, em Êxodo, no capítulo 19, que ele subiu e desceu várias vezes. E então nós vamos dar uma vista de olhos apenas a Êxodo, capítulo 19. Vamos ler apenas alguns versículos, para os irmãos verem a resistência física deste homem, a preparação física. Êxodo 19, vamos ler o versículo 3. Então subiu Moisés, olhem a expressão, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora vejam o versículo 7. Veio, pois, Moisés e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então ele já tinha subido. E agora, se ele falou com o povo, o que é que ele tinha feito? Tinha descido, certo? Ele tinha descido e falou com o povo. Versículo 8. Ao que todo o povo respondeu a uma voz, tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Se ele relatou ao Senhor, o que é que ele fez? Ele voltou a subir. Versículo 10. Disse mais o Senhor a Moisés, vai ao povo. Então ele não estava junto do povo. E santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte. Estão a ver, irmãos? Ele já tinha subido outra vez e agora já estava a descer. Desceu do monte, estou a ler o versículo 14, ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E se os irmãos continuarem a ler o capítulo 19, vão encontrar que ele subiu e desceu várias vezes. O homem já não era novo. Mas isto realmente mostra que ele tinha uma preparação física graças à mudança de estilo de vida que ele tinha feito. Lição, isto é uma experiência, é uma esperança para o remanescente e Deus está-nos a ensinar aqui muitas lições. Outra lição, lição número 8. Moisés, num momento de grande pressão, ele não santificou o nome do Senhor. Não revelou o seu caráter. Nós encontramos isso em Números, capítulo 20, versículo 11 e 12. Não vamos ler, nós conhecemos a história. Mas também sabemos que ele não entrou na Canaã terrestre, mas ele entrou, uma coisa que ele não sabia e nós hoje sabemos, entrou na Canaã celestial. O que prova que ele teve verdadeiro arrependimento. Isto é uma esperança para nós, ou não? O remanescente pode ter cometido algum erro ou falha, mas não se desespera. Porque Deus pode, enfim, não nos permitir ver a vinda de Jesus sem passar pelo sono. Não é como Moisés, que teve que dormir, portanto, isto é a experiência daqueles que vão adormecer, mas temos a esperança de, como Moisés, ressuscitar
E nós sabemos que todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vão ressuscitar antes da vinda de Jesus. Ok, então tudo isto é o que a vida de Moisés nos ensina. E por isso ele estava lá no monte da transfiguração, como lições para o remanescente. E Elias, agora vamos tentar ver rapidamente, já não temos muito tempo, a experiência de Elias. E Elias, ele aparece assim do nada, em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz que Elias era de Tisbe, que era um lugarejo tão insignificante que nem vem no mapa. E, portanto, Elias era uma pessoa simples, insignificante. Isto é uma esperança para todos aqueles que hoje aqui podem sentir-se insignificantes. Pessoas simples, pessoas de lugar onde nem sequer o mapa aparece, no mapa aparece. Mas Deus os pode, aliás, tem certamente uma grande obra para vocês, tal como teve para Elias. Lição número 2. Da mesma forma que Moisés, Deus também enviou Elias a quem? A um governador político, não é verdade? A um presidente da República, ou seja, ao rei Acabe. E o remanescente será um verdadeiro militar como Elias. Elias, lembram-se que já falámos aqui sobre Elias e a experiência do Querite? Lembram-se? Então era ordem dada, ordem executada. Aquilo que Deus falava, Elias fazia. E Deus diz-nos que o remanescente vai ter exatamente o mesmo espírito do Elias. Nós encontramos isso em 2 Timóteo 2, 3 e 4. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Então Deus está-nos agora aqui a dizer que o remanescente ele tem um espírito de soldado, não é verdade? Não se deixa embaraçar com negócios e preocupações desta vida. Terceira lição que o Elias nos dá. Deus envia Elias também para um lugar solitário, isolado, agreste, no cimo do monte, onde ele não tinha nenhum ser humano. Elias era um profeta. E como tal, um profeta é uma pessoa bastante ocupada, porque as pessoas consultavam-nos, não é? Para saber a vontade de Deus. Mas Deus diz, não, mas tu tens que ir lá para cima do monte. Não é? Sozinho. Só tinha por companhia os corvos. Lembram-se? Os corvos que lhe traziam comida. E é precisamente nesse momento, nesse quadro de solidão e isolamento, à beira do ribeiro de Querite, por falar em Querite. Sabem o que é que significa Querite? Já aprendemos, alguns de nós que estão aqui. Significa o quê? Cortado e colocado do tamanho certo da vontade de Deus. Então reparem, Deus cortou Elias do convívio com todas as pessoas para o colocar do tamanho certo da vontade de Deus. É provável que o remanescente passe pela mesma experiência. Não é fácil. Quem já passou pelo seu momento de Querite sabe que é extremamente doloroso. Mas é assim que Deus prepara grandes homens. Quando Ele precisa de um homem, de uma mulher corajosos para uma missão, antes ele o manda para o Querite. Então Deus vai buscar ao Querite aqueles que Ele precisa para uma grande missão. Quarta lição que Elias nos ensina. Elias, por isso ele aparece lá no Monte da Transfiguração, que é uma miniatura da segunda vinda de Jesus. Ele foi perseguido pelo rei Acabe, por Jezebel, e Deus o envia depois a Sarepta para ele receber ajuda de alguém que nem sequer era adventista. O remanescente é provável que tenha a mesma experiência.
Não receberá a ajuda de muitos adventistas, mas quem sabe poderá recebê-la de outros que não sejam da nossa fé. Quinta lição. Quando Deus o envia ao rei, o rei o acusa ferozmente de quê? De ser o perturbador. Era como se o rei dissesse assim: tu só tens criado confusão. O povo estava tão tranquilo e agora chegas tu aqui e divides o povo com essas tuas ideias fanáticas. Sabem que sempre foi assim ao longo do tempo. E o grande conflito refere-nos duas pessoas que eu vou referir aqui no capítulo 18, na página 338.1, falando de Noé, diz o seguinte: desdenhosamente declaravam ser o pregador da justiça um rematado fanático. Irmãos, ganhem força, porque Noé também foi acusado de ser fanático. E em relação a Guilherme Miller, mais próximo de nós, diz-nos o grande conflito: o homem de cabelos grisalhos que deixara o lar confortável para viajar a expensas próprias, portanto era ele que pagava as suas viagens, de cidade em cidade, de vila em vila, labutando incessantemente a fim de levar ao mundo a solene advertência do juízo próximo, era vilmente acusado de fanático, mentiroso e patife explorador. Em 1 de Reis 18, mostra-nos um confronto direto, portanto, entre um transgressor da lei de Deus, Acabe, e um guardador da lei de Deus. Sabem que o fiel povo de Deus, o remanescente, vai ter exatamente a mesma experiência. Vai ser um confronto direto entre os guardadores da lei de Deus e os transgressores da lei de Deus. Sexta lição que o Elias nos ensina. Tal e qual como Moisés, Elias também passou por um grande momento de pressão psicológica. Lembram-se? Lá no Monte Carmelo, com Acabe, Jezabel e com os falsos profetas. Também o povo de Deus vai ter que enfrentar estas três coisas. O remanescente vai ter que enfrentar o poder político, ou seja, os Acabes, vai ter que enfrentar o poder religioso, as Jezabéis, e vai ter que enfrentar o falso profeta, ou seja, os 850 profetas de Baal e de Axera. Elias viu-se nessa experiência aparentemente sozinho. Lição número 7. Há uma grande prova de fé que Elias também passou quando ele teve que orar 7 vezes pela chuva. Lembram-se? O que é que Acabe queria fazer com Elias? Matá-lo. Mais propriamente dito, a Jezabel. Mas é nesse momento que Elias, de uma forma bondosa, nós encontramos isso em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 44 e versículo 46, Elias manda um recado a Acabe, dizendo: olha, corre rapidamente porque vem aí a chuva. A preocupação de Elias com este homem que o queria matar e que o perseguiu. Assim será também o espírito do remanescente. E uma outra lição, tal como Moisés, Elias teve um momento de fraqueza e também se escondeu no deserto. 1 de Reis 19:4, não vale a pena lermos, estamos a chegar ao nosso tempo, mas a misericórdia de Deus o ajudou. E como é que Deus o sustentou? Com pão e água. Isaías 33:16 diz-nos que o remanescente terá exatamente a mesma experiência. O seu pão será certo e as suas águas não faltarão. E com esse pão e essa água, agora vou pedir-vos que abram, por favor, em 1 de Reis, capítulo 19. O que é que aconteceu com esse pão e essa água que ele comeu e bebeu? 1 de Reis 19. Vamos ler o versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força
desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, isto aconteceu por quê, irmãos? Porque ele tinha uma grande preparação física, o que significa que ele guardava os 8 remédios de Deus. E por fim, temos um final feliz. Elias foi trasladado ao céu sem ver a morte. O que é que vai acontecer com os 144.000? Também eles vão ser trasladados ao céu sem ver a morte. Então nós percebemos agora o que é que se passou lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Tudo isto estava lá para representar em miniatura a experiência do remanescente perto da vinda de Jesus e que vão viver esta experiência. Que nós possamos deter-nos pensando e refletindo na palavra de Deus, porque ela tem uma história por trás da história, não é verdade? A palavra de Deus, ela conta uma história por trás da história. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ainda, Senhor, estamos muito aquém de compreender a história por trás de muitas histórias que estão nas Escrituras. Mas precisamos do seu auxílio, Pai, para fazer da Bíblia o centro da nossa vida. Fazer dos conselhos bíblicos as linhas de orientação para tudo aquilo que nós vivemos. Que o Senhor ajude este povo, a sua igreja, que o Senhor nos conceda um espírito semelhante ao de Moisés e ao de Elias e faça conosco, Pai, a mesma transformação que fez com estes homens. Nós queremos preparar o caminho para a sua segunda vinda. O Senhor nos chamou para vivermos nesta época. Por isso suplicamos que o Senhor faça esta obra em nós e que Jesus venha logo. É o que pedimos humildemente em seu santo nome. Amém.